Pai do Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. Pega a sua Bíblia aí. Abra a sua Bíblia. Segundo as Crônicas, capítulo de número 7 e o versículo de número 1. Segundo as Crônicas, capítulo de número 7 e o versículo de número 1. Por enquanto você vai achando a referência bíblica. Deus abençoe a vida do pastor Zilmar Miguel, sua esposa Inês, pastor Adriano Uber, sua família, pastor Carlinhos ali também, Jair também, Deus abençoe, e todos que se encontram aqui presentes, irmãos. Estou com os amigos ali também, pastor Misael Nunes, grande pregador do evangelho, Deus abençoe, esposa Thalita, o Henrique, André Reis, e já tem um profeta aí, o Natan, tá vindo aí, né? Aí, arrebentando, Deus abençoe. Rodrigo Maurício está ali também, o Diego Torres, né? Deus abençoe. Tem mais uns amigos aí também, irmãos. Deus abençoe o pastor Flávio Lira, está pela internet, vendo uma abração para você, profeta. Irmão, tudo que você está vendo em mim aqui é abençoado. Esse terno bonito é a King Terno que me veste, o sapato bonito, calçado Maia que me calça, e crente abençoado até o fio do cabelo, né? Um abraço também para o meu pastor Valdeir de Oliveira, não pôde estar aqui, que está cuidando da mãezinha dele, tem 90 anos de idade, mas vai ser benção. O que eu vou pregar essa começo de noite aqui, se você parou de fazer, você vai voltar a fazer. Se você nunca fez, você vai começar a fazer a partir de hoje. E se você está fazendo, você continue e o nome do Senhor vai ser glorificado. Vou ler até para cá, ó. Segundo as Crônicas, capítulo de número 7 e versículo 1. Só a primeira parte nos diz assim: acabando Salomão de... Fecha a tua Bíblia, toma teu assento e vamos ver o que Deus tem para nós essa noite. Irmãos, eu gostaria que quando você chegasse na tua casa, você lesse o que aconteceu quando Salomão acabou de orar. Não foi o que Salomão acabou de pregar, não foi quando Salomão acabou de profetizar, e também não foi quando Salomão acabou de cantar. Foi quando Salomão acabou de orar. Só que nos dias de hoje, quando se fala de oração, o culto pode estar pegando fogo, gente falando em língua estranha, gente baixando. Mas se o pastor falar assim: olha, vamos tirar 30 minutos de joelho dobrado, a maioria dos crentes só falta repreender, porque infelizmente a maioria dessa geração de crentes do dia de hoje gosta de pedir oração, mas não gosta de orar. E quando você lê a Bíblia Sagrada, você vai ver que muitos homens de Deus começaram o seu ministério orando. O próprio Salomão. Salomão não era rico, Salomão não era milionário. Não dá nem para contar, irmão, tanto de bênção que Salomão tinha. Fora o pai que ele tinha, chamado Davi. Em outras palavras, Salomão podia muito bem começar seu ministério reinando sem orar. Mas mesmo assim Salomão vai tirar seu período de oração. E quando Salomão começa a orar, Deus aparece para Salomão e diz assim: Salomão, o que você me pede? Salomão pediu sabedoria, porque quem ora sabe o que pede. Quem ora é totalmente diferente. E não só Salomão, o próprio Jesus de Nazaré, quando Jesus permeou essa terra, Jesus levou a vida de oração. E irmãos, Jesus orou tanto. Jesus orou no começo do ministério, no meio do ministério, até antes de ir embora para o céu. Jesus faz uma oração: Pai, perdoa quem não sabe o que estão fazendo. Então Jesus levou a vida de oração.
E não adianta, quem ora é totalmente diferente. Quem ora é totalmente diferente. E Jesus orava. E tanto é, irmão, que a Bíblia diz que Jesus estava no jardim chamado Getsêmani. E está escrito assim: levantando Jesus da oração. Pastor Zilmar, para uma pessoa levantar, ou a pessoa está sentada, ou a pessoa está deitada, ou a pessoa está de joelho dobrado. Quem lê a Bíblia sabe que Jesus não estava deitado, Jesus também não estava sentado, Jesus estava de joelho dobrado, orando. E quando Jesus levanta da oração, Jesus vai ver os seus discípulos, e estava todo mundo dormindo. Agora sabe o que me chama a atenção, pastor André? Quando Jesus ia para Cafarnaum, e uma multidão com ele. Quando Jesus ia para Naim, e uma multidão com ele. Mas quando Jesus foi orar, não teve um para acompanhar Jesus de Nazaré. E hoje não é diferente. Chama um crente para ir para o churrasco, vai. Chama um crente para ir no aniversário, vai. Chama um crente para ir falar da vida dos outros, vai. Agora chama para orar, chama para colocar a cara no pó. Eu creio, tenho mais que certeza, que antes de Jesus vir buscar a igreja, Jesus vai levantar um povo que não anda de nariz em pé, mas que anda de joelho dobrado, para quando dobrar o joelho, capeta partir retirada. Olha para você ver, além de Jesus orar, Jesus dava exemplo de oração. Tanto é que quando Jesus chega no sepulcro de Lázaro, Jesus podia muito bem falar assim: Lázaro, saia para fora. Mas Jesus não falou isso. Antes dele falar isso, Jesus ora ao Pai que está no céu, dando exemplo de oração. Quando Jesus estava lá no deserto, só de homem era 5.000, fora menino e criança. Aparece o menininho com o resto de pão e com o resto de peixe. Jesus podia falar: peixe se vira, alimenta todo mundo. Pão se vira, alimenta todo mundo. Não, ele pega o pão, ele pega o peixe, levanta para o céu da graça, ora, dando exemplo de oração. Escuta o que eu vou te falar. Eu tenho 25 anos que eu sou crente, pastor Misael Nunes. Até o dia de hoje, eu já vi aula para ensinar pessoas a pregar. Não tenho nada contra. Até o dia de hoje, eu já vi aula para ensinar pessoas a cantar. Também não tenho nada contra. Mas até o dia de hoje, eu não vi aula para ensinar crente a orar. É por isso que a maioria sabe murmurar, sabe falar da vida dos outros, mas não sabe tirar período de oração. Mas hoje o Espírito Santo, essa tarde, vai pegar crente aqui, e tu vai sair daqui com desejo de orar em nome de Jesus. Você pode ver, fala da vida dos outros o dia inteiro, mas não tem coragem de tirar meia hora de joelho dobrado. Escute o que eu vou te falar. Eu preguei aqui em 2015, 10 anos, no dia 27. E estou voltando depois de 10 anos para pregar no mesmo dia, dia 27. E eu não conheci o pastor Zilmar ainda. Quem conhecia ele é o pastor Flávio Lira. E eu perguntei para o pastor Flávio Lira: pastor, como que é o pastor Zilmar Miguel? Olha o que ele falou para mim: é um casal de oração, Maurício. Ele e a esposa dele é um casal de oração. Eu falei: então eu estou em casa. Melhor coisa que tem na face da terra é você ouvir isso, irmão. Porque hoje em dia é tanto escândalo no nosso meio. Se você for perguntar uma referência de algumas pessoas, sai cada coisa. Mas eu louvo a Deus que ainda tem homem de Deus nessa terra. Ainda tem homem de Deus nessa terra. Mas pastor Maurício, deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus orava, orou. Jesus ensinou a orar, ensinou. Tanto é que os discípulos ficaram observando. Que eu falei e vou repetir: quem ora é totalmente diferente. Os discípulos ficaram observando Jesus. E quando eles observaram, Lucas capítulo de número 11 e o versículo 1, olha o que um dos discípulos falou: Senhor, nos ensina a orar, igual João ensinou os seus discípulos. Eita maravilha!
Olha o que o discípulo foi pedir para Jesus: nos ensina a orar. E eu falo isso com o coração partido. Infelizmente, a maioria dos crentes, irmão, não gosta de orar. Não gosta, e uns não sabem nem orar. Você pode ver, eu prego quase todos os dias da minha vida, pastor Gilmar. Aí sabe o que a gente escuta? Ai, a igreja está fria, a igreja ali é fria, a outra igreja está fria. Não, irmão, escuta. Não é que a igreja é fria, frio é você. Escute o que eu vou te falar. Tem umas pessoas no nosso meio. Deixa eu ir para perto dos pregadores aqui, que o negócio vai ficar bom. Escute o que eu vou te falar. Tem umas pessoas no nosso meio que parece a quarta pessoa da Trindade. Ela chega na igreja, nem dobrar o joelho dobra mais. Não dobra, senta do jeito que senta, empurra a cara parecendo um pitbull. Aí fica escutando o culto. Daqui a pouco dá uma oportunidade para a irmã cantar. Aí ele olha com a cara comprida e diz assim: não senti nada até agora. Daqui a pouco convida as crianças para louvar, que a Bíblia diz que da boca das crianças saiu perfeito louvor. Aí um olha com a cara comprida para o outro e diz assim: não senti nada até agora. Espera aí que eu já vou falar, porque você não está sentindo. Segura aí. Aí continua o culto, passa para o pregador. O pregador prega 1 hora de mensagem, 40 minutos de mensagem. Olha para um com a cara comprida: não senti nada. O culto está estranho. Deixa eu te falar o que está estranho. Sabe por quê? Que você chega no culto e não sente nada. Eu vou te dar uma receita. Se você não conseguir anotar essa receita, a hora que eu estiver pregando aqui, quando eu acabar de pregar, pode pedir para mim, que eu te passo para o maior carinho do mundo, tá? Anota a receita aí. Acorda amanhã de manhã, em vez de fofocar no WhatsApp da vida dos outros, tira isso da tua vida. Acorda amanhã de manhã, em vez de ir para TikTok ver safadeza, tira isso da tua vida. Acorda amanhã de manhã, em vez de ir para o Facebook ver quem caiu, quem levantou, tira isso da tua vida. Acorda amanhã de manhã, tira um período de oração, canta um louvor, lê a palavra, para quando você chegar no culto, se o culto tiver 120, você já chega 480. Você não depende de pregador. O véu já foi rasgado há muito tempo. Você não depende de pregador. O véu já foi rasgado há muito tempo. Agora escute isso aqui. Hoje em dia bateu recorde de crente afastado ou desviado, que a maioria não quer saber de orar. Olha para você ver como que é bom o pai ensinar o filho. Eu tenho 2 menininhas, estou ensinando o caminho que deve andar. Quando Isaac foi crescendo, lá vai Isaac crescendo, Abraão, ele chega para Isaac, e ele olha e fala assim: Isaac, você já está crescendo, você tem que casar, rapaz. Quando ele disse isso para Isaac, Isaac não correu e foi para o WhatsApp ver a moça. Isaac não correu para entrar em grupo de namoradinho que fala de crente, que é pior que o Satanás. Ele não foi fazer isso. Isaac corre e vai para a oração. Aí você me pergunta: por que Isaac correu e foi para a oração? Primeira coisa, naquela época não tinha internet para ele ver a foto da moça. Eliezer foi buscar, não tinha internet. E cuidado com foto de internet. Ninguém coloca foto feia na internet. A irmãzinha está com 84 anos. A foto do perfil dela é quando ela tinha 24. O irmãozinho já está na época de Noé, irmão.
A foto dele é quando ele tinha 18, camisa toda apertadinha e toda. Aí a pessoa não ora. Falei, tá, agora eu arrumei um filé. Agora eu vou me dar bem. Cuidado, viu? Aí marca o encontro, parece que o caminhão passou por cima. Crente que ora é diferente. Ele vai pro joelho, Deus prepara a casa e o nome do Senhor é glorificado. Isaac corre, Isaac vai orar. Isaac vai. Parece que eu estou ouvindo a oração de Isaac, que Isaac nunca viu aquela moça. Parece que eu estou ouvindo, pastor Gilmar, a oração de Isaac. Quando Eliezer sai e vai procurar a moça, eu quero que Isaac dobre o joelho e começa a orar. Deus, eu nunca vi essa moça que meu pai Abraão mandou ele buscar, mas eu quero te pedir algumas coisas através do poder da oração. Eu não sei se essa moça é gorda, eu não sei se ela é magra, eu não sei se é alta, eu não sei se é baixa, mas deixa eu te pedir algumas coisas através do poder da oração. Primeira coisa, não me dá uma Maria noveleira. Segunda coisa, não me dá uma mulher homem que vai querer mandar no ministério e dentro de casa. Não me dá uma mulher que anda com as roupas que nem o Satanás quer andar. Não me dá essa curva de rio não. Me dá uma mulher aonde eu passar, o teu nome é glorificado, meu Deus. Deus ouve a oração de Isaac. Chega lá a moça trabalhando. A moça trabalhando. E a Bíblia diz até algumas características dela. Olha o poder da oração. Primeiro, gostava de trabalhar. Quando chegou, falou assim: eu já dei água para os camelos. Você quer que eu dou água para os seus também? Segundo, a Bíblia diz que ela era meiga. Meiga é coisa de mulher. Meiga não é coisa de homem. Infelizmente tem uns homens meiguinhos no nosso meio. Camarada sentar no altar e dobrar a perna, irmão, pior do que mulher. Tem uns que tá dando glória assim, glória. Sai fora dessa curva de rio. Anda com aquelas roupas apertadinhas, irmão. Compra o terno, vem parecendo uma salsicha, pensando que aqui não é lugar disso, irmão. Pelo amor de Deus, irmãzinha, ora para Deus não te dar uma curva de rio dessa. Ora para Deus te dar um homem, um macho que vai te honrar, e o nome dele vai ser glorificado. Deus ouviu a oração de Isaac. Pega a Rebeca. Rebeca era crente, Rebeca era crente, pastor Misael. Pastor Rodrigo Maurício, Rebeca era crente. Você acha que Rebeca não orou também? Claro que orou. Ela nunca tinha visto o rapaz. Quando Eliezer pega, que vai indo embora, o que é? Ela começou a orar: Deus, eu nunca vi esse homem. Eu não sei se é branco, se é negro, se é gordo, se é magro, mas eu quero te pedir algumas coisas através do poder da oração. Primeira coisa, não me dá um homem que só tem nome de homem. Não me dá um homem que quando faltar o arroz em casa, vai correr buscar na casa do papai e da mamãe. Sai dessa curva de rio. Deus vai te abençoar, um homem de verdade, aonde você passar, o nome dele glorifica nessa terra. Agora, quer ver? Escuta isso aqui. Escuta. Eles não oraram. Não foram abençoados? Foram. Se você continuar lendo, você vai ver que Rebeca era estéril. Ela não podia ter filho. O que Isaac fez que aprendeu com Abraão? Começou a orar. Foi orando. Daqui a pouco está esquecido. Deus ouviu a oração de Isaac. Deus abençoe, pastor Silas. Quando aconteceu isso, de Deus ouvir a oração dele, Deus foi lá e abriu a madre dela. E veio nascer 2.
Esaú e Jacó. Se você continuar lendo o texto, você não vê eles orando mais. Quando as crianças nascem, a Bíblia diz assim: Rebeca amava a Jacó, Isaac amava a Esaú. A competição começou de pequenininho. Agora deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão. Você pode ter 10 filhos, você tem que amar os 10 igual. O erro começou aqui. A Rebeca falou: Jacó é meu escolhidinho. E Esaú falou, e Isaac falou: Esaú é o meu. Não. Se você tem 4 filhos, tem que amar os 4 igual. Mas a maioria dos crentes que não ora hoje quer até escolher sexo. Você pode ver. Falou que a esposa está grávida. Se o camarada quer um menininho, ele já coloca a mão na barriga. Senhor, é o Davi, tá, Senhor? É o Davi, tá? É o Samuel, querendo mandar em Deus. Aí se quer uma menininha, já coloca a mão na barriga da esposa e já fala: é a Rebeca, tá? É a Sara, querendo mandar em Deus. Chega na tua casa, dá um Google. Quantas pessoas que não podem ter filho, quantas mulheres que não podem ser mãe, quantos homens que não podem ter filho também. Aí você quer escolher ainda. Aí você pode ver, nasce o primeiro, o camarada queria uma menina, não, queria um menino. Deus vai lá e manda a menina. Amém, ele vê com a cara de... Aí fica todo chuco. Não, mas tá bom, passa. Bora tentar outro, bora. Daqui a pouco vem o segundo. Aí vem a menina de novo. Daqui a pouco vai e vem o terceiro. Aí vem o menino. Quando vê o menino, ele fala: pronto, agora é o filho da promessa. E o outro era de quem? Do Satanás? De quem que era o outro, irmão? O outro é tudo de Deus. O problema dessa geração que quer até escolher. Se Deus te mandar uma menina, dá glória a Deus. Se Deus te mandar um homem, dá glória a Deus. É presente de Deus para a nossa vida, e o nome do Senhor é glorificado. Pararam de orar. Olha o que aconteceu. Cresceram. Quando cresceu, irmão, quando cresceram, aí todo mundo conhece a história, que a Rebeca chama o Jacó para ele passar o pai para trás. Casa que não tem oração, essa bagunça mesmo. Aí quando o Jacó vai passar, enganar o pai, todo mundo já pega, irmão, que ele mudou o nome. Mas antes de mudar o nome, tem uma outra coisa interessante aqui. Quando o pai pergunta assim para ele: qual é o teu nome? A primeira coisa que Jacó fez aqui foi mudar a voz. Tanto é que o pai deu uma percebida. O pai falou assim: parece a voz de Esaú, mas é a voz de Jacó. Eu vou te dar um exemplo. Se a voz de Jacó fosse fina, quando o pai falou assim: qual é o teu nome? Ele ia engrossar. Aí se a voz dele fosse grossa, quando o pai falasse: qual é o teu nome? Ele ia afinar a voz. E o que isso serve para os nossos dias? Está cheio de pregador que de vez em quando ele não ora, aí ele pensa que ele vai impressionar pela voz. Aí tem uns que quer mudar até a voz, deixar rocona. Tem outros que quer deixar mais berrando. Não, irmão, você está dando limite para o teu ministério. Prega do teu jeito, canta do teu jeito. Mas pastor Maurício, a minha voz é fina. Quem te chamou foi Deus. Mas pastor, a minha voz é grossa. Quem te chamou foi Deus. Quem vai te levantar é Jesus de Nazaré nessa terra. Agora, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Como é que a igreja mudou tanto? 40 anos de Gideões, 25 anos que eu sou crente. Aí eu te falo, Deus não muda, Jesus não muda, a palavra não muda, o Espírito Santo não muda. Por que a igreja mudou tanto?
a maioria parou de orar. Você pergunta para quem tem 30, 40 anos de igreja. Os pastores falavam, cantavam hino da harpa. Era gente batizada com o Espírito Santo. Irmão, o pessoal estava passando lá do outro lado da rua. O culto estava aqui. Daqui a pouco a pessoa estava para dentro da igreja. Alguém perguntava assim: alguém te convidou? Não, eu senti um negócio gostoso. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Mas hoje é muito teólogo, irmão. Não estou falando contra todos os teólogos, não. Que eu tenho um livro meu aqui, eu não sou doido. Que teólogo é importante para a igreja, sim. Mas não adianta. Eu estudo 15 horas e não tira 10 minutos de oração de joelho dobrado. Aí começa essas farofas de internet. Dom não existe mais. Língua estranha não existe mais. Deus não usa mais ninguém para curar. Isso até gente da nossa igreja falando, Assembleia de Deus. Aí eu te pergunto uma coisa. 40 anos de Gideões. Se mandar fazer uma fila aqui de gente que foi curado, vá até Curitiba. Se mandar fazer uma fila aqui de gente que foi batizado com o Espírito Santo aqui, faz uma fila até São Paulo. Então vai plantar batata, rapaz, com essa conversa. Se você é um bife friboi, deixa quem quiser adorar em espírito e em verdade. Quando você lê escrito na Bíblia, e Elias orou e parou a chuva, não é que Elias orou uma vez só, não. Elias, ele era bom naquilo que ele fazia. Quer ver eu te provar? Qual foi a competição que Elias chamou Acabe? Bora clamar. E o Deus que responder com fogo, esse é Deus. É a mesma coisa. O pastor Travasso, se ele for querer me chamar para competição, ele vai chamar eu para tocar teclado. Eu não sei nem ligar o teclado, eu vou tomar uma surra. Então quando Elias chamou Acabe, ele era bom naquilo que ele fazia. Tanto é que ele nem esquentou a cabeça. Chama 400, pode chamar mais. Chama 450, venha mais. Senhor, pode orar. E nada. Só foi Elias abrir a boca. Deus mandou fogo do céu, o nome do Senhor foi glorificado. Orar não é falar com o homem. Orar é falar com Deus de Israel, que se encontra aqui presente. Agora, irmão, sabe uma coisa? Como é que a pessoa não gosta de orar, quer falar com Deus, mas gosta de ser abençoado com quem não gosta de falar? Isso que eu não entendo. Então não, se você levar uma vida de oração, você vive nessa terra, mas você não depende 100% dessa terra. Deixa eu repetir isso aqui para você. Quem leva uma vida de oração, vive nessa terra, mas não depende 100% dessa terra. Quer ver eu te provar? Jesus passou a noite inteira orando. Ele chama os seus discípulos e diz assim: entra vocês tudo no barco e vai para outra banda. E se você ler a Bíblia, você vai ver que a maioria do barco que Jesus andava era de Pedro. Jesus entrava no barco, saia do barco. E por que Jesus entrava no barco? Para atravessar mais rápido para outra banda. Nesse dia, Jesus falou assim para os discípulos: entra no barco e pode ir embora, vai para outra banda. E se a pessoa é acostumada a andar no barco ou no carro de alguma pessoa, e um dia essa pessoa manda ela embora,
eu duvido que não vai passar na cabeça da pessoa. Como é que ele vai para tal lugar? Como é que ele vai atravessar? Quando Jesus mandou os discípulos, que já estava lá no meio, o que Pedro olhou e falou: como é que Jesus vai atravessar? Quem é que vai emprestar um barco para ele? Agora nós vem para essa banda de cá, até ele dar a volta, vai demorar muito. Daqui a pouco, o que aconteceu? Vem Jesus andando sobre as águas. Sabe o que Jesus quis mostrar para os seus discípulos? Ô Pedrão, eu andei no teu barco. Ô Tiago, posso até ter andado em você, mas escute o que eu vou te falar. Eu não preciso de barco de ninguém para me atravessar para outra banda. Eu atravesso por cima das águas. Aí Pedro viu aquilo, irmão. Quando Pedro viu aquilo, o que Pedro falou? Opa, eu vou experimentar esse negócio também. Só que Pedro não era muito bom de oração não. Depois que Pedro pegou no tranco e aprendeu a orar, quando deu os primeiros passos, já afundou, voltou. Quem anda, quem leva uma vida de oração, vive nessa terra, mas não depende 100% dessa terra. Volta a orar em nome de Jesus de Nazaré. Olha aqui, eu vou falar 3 pessoas, que a vida dessas 3 pessoas estava pior do que qualquer um que se encontra aqui presente. Só que as 3 fizeram a mesma coisa, e o nome do Senhor foi glorificado. Mas antes de eu falar essas 3 pessoas, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Pastor Silas, tem uma pessoa na Bíblia, que nem crente essa pessoa é. Essa pessoa não é crente, ele está na Bíblia. De tanto ela levar a vida de oração, pastor Gilmar, um anjo apareceu para essa pessoa. Olha para você ver. Essa pessoa não era crente não é servo de Deus. Mas de tanto essa pessoa orar, que a Bíblia diz, apareceu um anjo para essa pessoa. Quem é, pastor Maurício? Atos capítulo 10, Cornélio. Cornélio nem crente era, mas levava uma vida de oração. O anjo aparece para Cornélio e diz assim: vai na cidade de Jope, tem um homem em tal lugar, manda buscar ele. Pedro foi lá na casa de Cornélio, pregou o evangelho, ele foi batizado com o Espírito Santo e entregou a vida para Jesus. Agora, como é que você tem 20 anos de crente, 30 anos de crente, nunca viu uma borboleta? Como é que você tem 10 anos de crente, 5 anos de crente, e nunca teve uma experiência com Deus? Sabe o que é isso? Falta de oração. Que no dia que você tirar mais período de oração, você vai ver o sobrenatural de Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Deixa eu falar as 3 pessoas, as 3. Primeira pessoa, que a vida estava pior que todo mundo que se encontra aqui presente, e foi para a oração. O rei Ezequias, o profeta Isaías chegou para ele e falou assim: coloca a tua casa em ordem, que tu vai morrer. Ele não foi atrás do profeta, ele virou o rosto para a parede e foi falar com quem mandou o profeta. Deus, eu andava na tua presença, não estava andando. Deus, eu fiz o que era reto, não estava fazendo. O profeta estava lá no pátio. Deus falou: profeta Isaías. O que o profeta falou? Já pode encomendar o caixão? Não, volta lá, que a oração dele chegou aqui.
Fala que eu vou curar ele. Eu vou abençoar ele e meu nome vai ser glorificado. Segunda pessoa, Jó. Mas nem o caquinho de telha sobrou. Mas Jó continuou orando. Só que se você ler capítulo 1 de Jó, você não vê Jó orando. Capítulo 2, você não vê Jó orando. Capítulo 3, você não vê Jó orando. Jó gostava de sacrifício e oração. Estou fora. Mas o que adiantava? Tanto sacrifício, que depois que ele aprendeu a orar, você viu o que ele falou? Antigamente, eu só ouvia falar. Hoje, depois que eu aprendi a orar, eu vejo meu Deus é face a face. Se você chamar, se Jó congregasse aqui, e você chamasse Jó para contar o testemunho, ele ia ser igual a maioria dos irmãos que não ora. Sabe, você vê aqueles irmãozinhos, irmã que não ora? Ô irmã, venha contar o testemunho. Ela, Pai do Senhor, igreja, tudo bom? Eu quero contar o testemunho da minha amiga. De quem? Da minha amiga? Conta o teu. Eu não tenho. Ô irmãozinho, venha contar o testemunho. Pai do Senhor, igreja, tudo bom? Tudo. Eu quero contar o testemunho do meu patrão. De quem? Do teu patrão. Quem tem que contar é o teu patrão. Conta o teu. Eu não tenho. É porque você não ora. Mas se você começar a orar mais a partir de hoje, esse ano de 2025, tu vai ter tanto testemunho para contar, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Terceira pessoa, Jonas. Olha o pastor Berico. Deus abençoe o profeta. Terceira pessoa, pastor, Jonas. Escute isso aqui. Jonas era um homem muito abençoado, pastor Luciano. Pelo menos 4 áreas da vida de Jonas, ele era muito abençoado, mas só faltava uma para fechar com chave de ouro. Primeiro, Jonas tinha um casamento abençoado. Segundo, Jonas era bem financeiramente. Terceiro, Jonas era um ótimo pregador. Quarto, Jonas era um ótimo nadador. Pastor Maurício, como é que o senhor prova que Jonas tinha um casamento abençoado? Porque quando Deus falou assim, Jonas, vai para Nínive. Se a mulher dele fosse uma curva de rio, ele ia falar, Senhor, se eu chegar em casa e falar que eu vou para Nínive, eu vou tomar panelada na cabeça. Ele nem ligou para a mulher dele. Segundo, como que eu provo que Jonas era bem financeiramente? Porque quando Deus falou assim, Jonas, vai para Nínive, ele podia falar, não tem R$1 no bolso. Não, ele colocou a mão no bolso, comprou a passagem com o próprio dinheiro e foi embora, vai para o lugar errado. Terceiro, como que eu te provo que Jonas era um ótimo pregador? Ele ia pregar numa igreja grande, numa cidade grande. Quando Deus falou, vai para Nínive, se ele fosse um pregador ruim, ele falou, estou com medo, nunca preguei numa cidade grande, nem ligou para a pregação. Terceiro, como que eu te provo que Jonas era um ótimo nadador? Não era uma tempestade, era uma grande tempestade, e Jonas falou, me joga no mar. Nadava igual um peixe. Então o que faltava na vida de Jonas? Só uma coisa. Quando joga ele no mar e o peixe pega ele, leva lá para o fundo, só foi Jonas orar. Quando Jonas orou, o que Deus falou? Agora tu está preparado para começar teu ministério. Agora tu está preparado para pregar. Irmão, nós que somos pregadores, não só nós, mas nós que somos crentes salvos, nós temos que levar uma vida de oração. E o nome do Senhor vai ser glorificado na nossa vida.
Se coloque em pé em nome de Jesus. Se coloque em pé. Quem está me ouvindo, diga amém. Vou fazer 2 convites aqui rapidinho. Rapidinho. Olha aqui para mim. Quem está me ouvindo, diga amém. Primeiro convite. Você que tem desejo no coração de ser um pregador do evangelho, um cooperador, um presbítero, um evangelista, um pastor, um missionário, uma missionária, uma cantora de Jesus, uma diaconisa, uma mulher de Deus, sai do teu lugar rapidinho que eu quero orar pela tua vida. Tem que ser rápido, irmão, rápido. Vou repetir de novo, você que tem esse desejo no coração, sai do teu lugar e vem na frente, rapidinho. Que eu já vou emendar, vou fazer o segundo pedido. Isso, venha. Venha rapidinho. Isso, vem rapidinho. A tecnologia pode estar aumentando, mas Deus conta com você. Pastor Gilmar, eu estava 2017 foi o primeiro ano que eu fui pregar nos Estados Unidos. Quando eu cheguei lá, pastor Gilmar, eu fiquei bobo de ver o país tudo arrumadinho, tudo organizadinho. Eu fiquei bobo de ver aquilo. E eu pensei assim, por que essa tecnologia não vai para o Brasil? Mas falei comigo só. Quando eu cheguei na igreja, a primeira igreja que eu fui pregar, pastor Gilmar, eu dobrei meu joelho para orar. Deus falou comigo. Ele falou assim, tá vendo essa tecnologia aqui? Ela pode chegar 1000 vezes melhor no Brasil, mas o único jeito de falar comigo é através do poder da oração. Que tem gente que pensa que a tecnologia vai crescer tanto que daqui a pouco vão inventar o zap de Jesus, o Instagram de Deus. Não, o único jeito de falar com Deus é através do poder da oração. Segunda coisa que eu vou falar, você que não é evangélico ainda, você que está afastado do caminho do Senhor, e você quer voltar para Jesus hoje, você quer se reconciliar com Jesus hoje, ou você quer entregar a tua vida para Jesus hoje, sai do teu lugar e vem aqui na frente também. Você que está vendo pela internet, se você quiser entregar a vida para Jesus, escreva aí, eu quero. Se você quer ser um pregador, um diácono, um presbítero, escreve o que você quer ser, que nós vamos estar orando por você, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Tem alguém aqui na frente que não é evangélico ainda, está afastado do caminho do Senhor? Levanta a mão para me ver. Todo mundo que está aqui na crente é crente salvo. Amém. Eu quero chamar os pregadores para me ajudar aqui a orar. Vem aqui, Rodrigo Maurício, André Reis, Misael Nunes, vem aqui, vamos estender a mão aqui para esse pessoal. Vem aqui rapidinho, vamos estender. Você estende a mão de lá para cá também, irmão. Isso. Estende a mão. Meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso. Meu Deus, nós sabemos o mundo como é que está, meu Deus. Olha quantas pessoas que vêm aqui na frente, meu Deus. Eu não falei que ia dar chave de carro, chave de casa. Eu sei que o Senhor pode dar até isso, mas eu chamei pessoas com desejo no coração de fazer a tua obra, meu Deus. Eu quero te pedir, meu Deus, abra a mente dessa pessoa. Meu Deus, derrama o teu Espírito Santo, capacita cada dia, meu Deus. Tira as más companhias, meu Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, revela a palavra do céu. Dá desejo para essa moça para cantar. Dá desejo, meu Deus. Aqueles que pararam de pregar, volta a pregar. Aqueles que pararam de cantar, volta a cantar. Abre essa boca, estende a mão para cá. Ora, ora, ora. Abre essa boca. Oração tem poder. Oração tem poder. Oração tem poder. Abre essa boca e ora.
Olha aí, pastor Derrade falando que já tem gente batizada com o Espírito Santo. É poder da oração. Coloca a mão numa pessoa que está do teu lado aí. Estende a mão para uma pessoa. Ora por ela. Ora por ela. Vai, coloca